Depois do divórcio, o ex-marido abriu um negócio junto com a amante e especialmente me convidou para o evento para esfregar na minha cara. Eu fui em silêncio enquanto eles recebiam os parabéns. E quando o principal patrocinador da noite se aproximou de mim e sorrindo disse: "Amor, essa empresa era a que você queria para si. Bem-vindos ao canal Reviravoltas do Destino. Antes de começarmos, escrevam de onde vocês estão nos assistindo. Estamos muito interessados nisso. Desejamos a vocês uma agradável audição desta história envolvente." Lívia conheceu Diego no 3º ano na cantina da universidade. Ela estava sentada sozinha, perto da janela, com o caderno de cálculos de macroeconomia aberto à frente e cutucava com o garfo a batata fria. Ele se sentou sem pedir permissão, colocou sua bandeja em frente e disse: "Moça, você olha para esse caderno tão sério, como se tivesse a fórmula da vida eterna. Compartilha." Lívia levantou os olhos. Na frente dela estava um rapaz com um sorriso largo em uma camisa levemente amassada e com um ar de quem o mundo inteiro pertence a ele pessoalmente. Ela queria responder algo afiado, mas por algum motivo riu. Assim tudo começou. Ela estudava economia, ele direito. Os prédios dos cursos ficavam um ao lado do outro, e já depois de uma semana Diego esperava por ela toda manhã na entrada com um copo de café da máquina. O café era horrível, mas Lívia pegava sempre e fingia que gostava. Anos depois ela confessou para a amiga Lara que jogava aquele café na pia do banheiro. Mas o gesto em si, o fato de ele ficar ali toda manhã em qualquer tempo com aquele copo idiota, foi o que a conquistou. Eles eram tão diferentes que os amigos de ambos se surpreendiam como aquilo funcionava. Lívia cresceu em uma cidade pequena no interior, em uma família de professora e motorista de ônibus. Em casa falavam baixo, a televisão só ligava no jornal. Aos domingos a mãe assava empadão de palmito e fazia paciência na mesa da cozinha. Lívia se acostumou ao silêncio. Ela pensava antes de falar, pesava as palavras como moedas na palma da mão. Nas rodas de conversa, ela costumava ficar na ponta ou via. Às vezes soltava uma frase só, mas tão certeira que todos calavam. Diego era o oposto completo. Família de São Paulo, pai pequeno empresário, dono de 2 oficinas mecânicas, mãe contadora aposentada. Em casa sempre era barulho, gritaria. A televisão ligada em 3 cômodos ao mesmo tempo. Diego se acostumou a ser o centro de qualquer grupo. Contava piadas de forma que o andar inteiro do alojamento caía na gargalhada. Discutia com os professores não porque sabia mais, mas porque adorava o processo de ficar de pé, gesticular, sentir que todos olhavam para ele. Eles se atraíam exatamente por causa dessa diferença. Ao lado de Lívia, Diego ficava um pouco mais profundo. Ao lado dele, ela ficava um pouco mais corajosa, um pouco mais livre. Eles se completavam como 2 metades de um mesmo mecanismo. E no começo isso funcionava perfeitamente. Casaram 1 ano depois da formatura. O casamento foi simples. 30 pessoas em um restaurante na periferia. O empadão da mãe no lugar do bolo. O pai de Lívia com o único terno que tinha cheirando a naftalina e aos anos 90. Diego queria algo grandioso, mas não tinha dinheiro. E Lívia disse com delicadeza: "Diego, casamento é um dia só. Vamos guardar para a entrada da casa própria." Ele concordou, embora depois lembrasse disso com mágoa, imaginando como poderia ter sido. Alugaram um apartamento de 1 quarto. Prédio antigo, elevador que funcionava de vez em quando, vizinha de cima, que ligava a televisão no volume máximo toda noite. Lívia deixou tudo aconchegante, pendurou cortinas, colocou 3 vasos de violetas no parapeito, comprou na feira uma poltrona velha e estofou sozinha seguindo o vídeo da internet. À noite eles ficavam na cozinha, Lívia no notebook, com planilhas, Diego em frente com uma caneca de chá, contando a próxima ideia grandiosa. Ideias ele sempre tinha. Era o que Lívia mais amava nele no começo, aquela energia incansável. O constante e se. Ora se empolgava com um aplicativo de delivery, ora queria abrir um coworking, ora olhava para uma franquia de barbearia. Toda vez ele sentava em frente a ela, espalhava guardanapos com esquemas desenhados e dizia: "Lívia, você vai ver, vou montar meu negócio." Só precisava do momento certo. Lívia sempre concordava, abria o Excel e começava a calcular. Ela era do tipo que via os números não como abstração, mas como linguagem. Via por trás de cada linha de despesa a realidade. Quanto custava o aluguel por mês? Quantos clientes precisava para dar 0? Qual a porcentagem de sobrevivência de negócios parecidos no primeiro ano?
E toda vez que mostrava a planilha final para Diego, ele fazia careta como se ela tivesse colocado limão na boca dele. Você sempre vê só os problemas, dizia ele. Você não acredita em mim. Ela acreditava só não nas contas específicas. A primeira tentativa com o aplicativo de delivery acabou quando o sócio ex-colega de Diego pegou o adiantamento dos desenvolvedores e sumiu. A segunda, o coworking, desabou quando descobriram que o espaço que tinham escolhido seria demolido em 3 meses. A terceira, a franquia, não rolou porque faltaram R$ 2.000 para a taxa de entrada. Toda vez Diego reagia de forma explosiva, batia à porta, ficava 2 dias sem falar. Depois voltava para a cozinha, sentava em frente e dizia: tudo bem, não era a ideia certa, mas a próxima vai dar certo. Lívia aguentava não porque era paciente por natureza, mas porque amava ele, ou achava que amava. Depois, anos mais tarde, ela já não conseguia distinguir onde terminava o amor e começava o hábito. Enquanto isso, a carreira dela subia quieta e firme. Ela entrou como analista financeira em uma consultoria logo depois da universidade. Em 2 anos virou analista sênior. Em 4, chefe de departamento. A diretoria valorizava nela uma qualidade. Lívia nunca chutava, ela calculava. Seus relatórios eram tão precisos que os clientes da empresa pediam que aquela moça dos gráficos cuidasse pessoalmente dos projetos deles. Ela não palestrava em conferências, não tinha blog nas redes, não tirava foto com plaquinha mulher no negócio. Ela simplesmente trabalhava. Diego via os sucessos dela de forma estranha, não ficava bravo, simplesmente ignorava. Quando ela ganhou promoção e chegou em casa com uma garrafa de vinho, ele disse: parabéns, Lívia. Escuta, eu estava pensando que tal tentarmos um ponto de açaí. Sério, quiosques de açaí nas estações são mina de ouro. Ela colocou a garrafa na mesa, pegou 2 copos, bebeu o dela e ficou quieta. No 6º ano de casamento, Diego arrumou emprego de advogado em uma empresa de incorporação imobiliária. O trabalho era decente. Contratos, aprovações, às vezes processos pequenos. Pagavam bem, embora não tanto quanto ele queria. Mas o principal não era o dinheiro. O principal era que na empresa de incorporação trabalhava Vanessa. Vanessa Mendes, gerente de vendas. 28 anos. Unhas postiças longas, cor de bordô. Cabelo até a cintura, perfume que deixava rastro pelo corredor inteiro, daquelas mulheres que entram na sala e todos os homens instintivamente endireitam a coluna. Ela não era linda no sentido clássico, era chamativa, marcante. Sabia rir de um jeito que parecia que realmente achava graça, embora na maioria das vezes não ligasse. Vanessa tinha um talento verdadeiro, identificava sem erro o que a pessoa queria ouvir, e dizia exatamente isso. Com clientes funcionava perfeitamente. Vendia apartamentos em prédios ainda em construção como se oferecesse suíte em hotel 5 estrelas. Com homens funcionava ainda melhor. Para Diego, ela disse no primeiro evento corporativo em que se encontraram: você deve ser o homem mais interessante deste escritório. Por que está preso no jurídico? Com esse carisma você precisa ter o próprio negócio. Ele riu, mas guardou. E Vanessa guardou a reação dele. Daí em diante tudo seguiu o roteiro que Lívia depois reconstituiu nos detalhes, como analista reconstitui a cadeia de eventos pelos dados. Primeiro almoços juntos na cantina, depois café, depois do expediente, depois jantares de negócios, onde se falava não de trabalho, mas de vida. Vanessa ouvia Diego do jeito que ele sonhava ser ouvido. Concordava, admirava, dizia: Diego, você é simplesmente subestimado. Você é um gênio. Só precisa de uma mulher que acredite em você. De verdade, não uma que fica com calculadora contando por que não vai dar certo. Lívia notou as mudanças não de imediato. O primeiro sinal foram os atrasos no trabalho. Diego sempre chegava em casa às 7. Não gostava de ficar até tarde. Dizia que depois das 6 o cérebro dele desligava e de repente começou a chegar às 9, às 10. Reunião que se esticou. Cliente pediu ajuste no contrato. Passou na casa do amigo, faz tempo que não via. Depois o perfume. Diego usava o mesmo simples e fresco que Lívia tinha dado no primeiro aniversário de casamento por anos. E de repente apareceu na prateleira do banheiro um frasco preto com cheiro desconhecido, doce, pesado, maduro demais para ele. Depois o celular. Antes ele largava em qualquer lugar, na mesa da cozinha, no braço do sofá, às vezes esquecia no bolso do casaco. Agora o celular vivia virado para baixo, e quando Lívia entrava no cômodo, Diego automaticamente guardava no bolso. Ela não fez cena, não checou o celular dele à noite. Não contratou detetive.
Não chorou no telefone para a amiga. Lívia fez o que sabia fazer melhor, juntou dados. Uma noite, quando Diego mais uma vez atrasou por causa de uma reunião, ela abriu o app do banco e olhou o extrato da conta conjunta do último mês. Restaurante Toscana jantar para 2R, 7.800. Hotel Recanto Verde na região metropolitana R, 12.000 por noite. Joalheria R, 34.000. Lívia olhou para a própria mão. A aliança fina de ouro que Diego tinha comprado 8 anos antes por R, 3.000 no corredor do metrô. Outros anéis ele nunca deu para ela. Ela fechou o app, levantou, foi até a janela. Do lado de fora, era uma noite comum, postes, asfalto molhado, um carro tentando estacionar na calçada. As violetas no parapeito estavam secas. Ela tinha esquecido de regar, ou não tinha esquecido, simplesmente parou de notar. O divórcio Lívia pediu uma semana depois. Achou advogado por uma conhecida do trabalho, preparou os documentos, separou as contas comuns. Quando tudo ficou pronto, colocou a pasta na mesa da cozinha, no mesmo lugar onde Diego costumava espalhar os planos de negócio nos guardanapos, e esperou ele chegar. Ele chegou às 10h30. Cheirava aquele mesmo perfume preto, doce e estranho. Lívia estava sentada à mesa, na frente dela uma caneca de chá frio. "O que é isso?" perguntou ele ao ver a pasta. "Documentos do divórcio. Assina, por favor." Ele ficou parado na porta da cozinha, ainda segurando a maçaneta com uma mão, e olhou para ela como se ela tivesse falado em outra língua. Ele esperava qualquer coisa, lágrimas, gritos, acusações. Já tinha respostas prontas. "Você está inventando. Não tenho nada com ela. Você só está com ciúme porque..." Mas Lívia não gritou nem chorou. Ficou sentada calma, mãos no colo, olhando para ele com aquele mesmo olhar que usava nas planilhas quando todos os números batiam. "Assina, Diego, não vou te segurar ao meu lado à força." Ele assinou naquela mesma noite. Talvez de confusão, talvez de alívio, por não precisar mais esconder o celular e inventar reuniões. Ou talvez porque já vivia mentalmente em outra vida, onde ao lado não estava a quieta Lívia com suas planilhas, mas a chamativa Vanessa com seus olhos admirados. 3 dias depois, Diego pegou suas coisas. 2 malas e uma caixa com livros de negócios que comprava e nunca terminava de ler. Lívia não se despediu, ficou na poltrona, aquela que tinha estofado, sozinha, e ouviu a porta da entrada bater. Depois pegou o celular, abriu o contato de Lara e escreveu: "Divorciei." 1 minuto depois veio a resposta: "Chego em 1 hora." "Com vinho ou sem?" Lívia respondeu: "Com vinho e com empadão, se tiver." Lara chegou com 2 garrafas de tinto e empadão da padaria. Ficaram na cozinha até as 2 da manhã. Lívia contou tudo sobre o extrato, o hotel, a joalheria. Não chorou nenhuma vez. Lara chorou por 2. Enquanto isso, Diego contava sua versão para conhecidos em comum, ex-colegas, colegas de trabalho, todo mundo que quisesse ouvir. Na versão dele, ele que tinha saído. "Lívia era boa, mas me sufocava. Controle, controle, controle. Contava cada centavo, não acreditava em nenhuma ideia. Eu simplesmente não conseguia crescer ao lado dela. Precisava de alguém que me apoiasse, não que me freasse." Alguns concordavam, outros olhavam para o lado. Lara, ao ouvir essa versão de uma conhecida em comum, bateu o punho na mesa do café, virou o copo e disse: "Que cara de pau." 3 meses depois do divórcio, Diego e Vanessa já moravam juntos. Alugaram um apartamento de 2 quartos, com vista para uma obra, mas com reforma nova e banheiro grande, onde Vanessa colocou 23 potinhos de cremes. E 2 meses depois, Diego escreveu no grupo de ex-colegas de faculdade: "Amigos, fico feliz em anunciar que estou lançando meu próprio negócio. Rede de estúdios de manicure e cosmetologia de classe premium. Ideia da minha mulher amada. Minha realização. Em breve, inauguração. Todos estão convidados." Lara mandou o print para Lívia. Lívia leu, olhou para a tela alguns segundos e deixou o celular de lado. Depois voltou para o notebook onde estava aberto o arquivo, com planilhas, gráficos e projeções financeiras, e continuou trabalhando. Nenhum músculo do rosto dela se mexeu. Mas no canto da boca, se alguém olhasse com muita atenção, dava para notar a sombra de um sorriso curto, quase imperceptível, como sombra que passa atrás de uma nuvem. O que Diego não sabia e não podia saber, tinha começado bem antes de ele assinar os papéis do divórcio. 1 ano e meio antes da separação, no final de outubro, uma colega do departamento Mariana convidou Lívia para uma conferência de negócios na capital.
O evento acontecia em São Paulo no Hotel Unique e se chamava Horizontes de Investimentos. Lívia recusou no começo. Sábado queria dormir e o programa parecia padrão. Palestrantes com slides bonitos, intervalos para café, cartões de visita nos bolsos dos paletós. Mas Mariana insistiu. Lívia, vão ter investidores de verdade, não esses blogueiros de curso de sucesso. Vamos nem que seja para ouvir. Lívia vestiu o blazer cinza, prendeu o cabelo em rabo de cavalo, levou o caderno. Por hábito, anotava à mão, achava que a informação fixava melhor na cabeça. A conferência foi melhor do que ela esperava. Uma das palestrantes, mulher de um fundo de venture, falava sobre avaliação de negócios de serviços e Lívia encheu 4 páginas. No intervalo do almoço, os organizadores sentaram os participantes em mesas redondas, 8 pessoas em cada, para o networking acontecer de forma orgânica, como estava escrito no programa. Lívia ficou na mesa perto da janela, entre Mariana e um homem de uns 40 e poucos anos, que estava recostado na cadeira e lia algo no celular. Ele usava blazer azul escuro, sem gravata, relógio discreto e expressão de quem escuta mais do que fala. Mariana foi a primeira a puxar conversa. Ela era do tipo que em 5 minutos conseguia fazer um poste de luz falar. "E você, em que área atua?", perguntou, inclinando-se com um sorriso amigável. Ele guardou o celular, olhou para Mariana e respondeu calmamente: investimentos. Fundo que trabalha com franquias e modelos de serviços. Que interessante. E aqui está a Lívia, nossa analista, sabe tudo de números. Mariana apontou para Lívia como se apresentasse a filha em um encontro. Lívia corou um pouco e quis dizer algo neutro, mas o homem virou para ela e estendeu a mão. Arthur. Arthur Veloso. O nome não disse nada para ela. Depois, quando pesquisou, descobriu que quase não havia informação pública sobre ele, nem entrevistas, nem fotos de eventos, nem perfis em redes com frases motivacionais no pôr do sol. Só menções secas em publicações de negócios. Fundo Veloso entrou no capital. Grupo de investimentos sob gestão de A. Veloso adquiriu participação. Ele era daqueles sobre quem não se escrevia na coluna social, mas que todo mundo que lidava com dinheiro grande conhecia. No almoço eles conversaram. Começou profissional. Lívia mencionou que tinha analisado o mercado de franquias de alimentação para um cliente e descoberto que 90% dos planos de negócio que recebia eram baseados em expectativas infladas de tráfego. Arthur escutou sem interromper. Depois fez 3 perguntas precisas, concretas, do tipo que fazem quem realmente entende do assunto. Lívia respondeu. Ele assentiu e disse a frase que ela guardou palavra por palavra: "Você tem uma mente analítica rara. Vê não só números, mas as histórias por trás deles. Isso vale mais que qualquer MA." Lívia não soube o que responder. Diego, em 8 anos, nunca tinha dito nada parecido. Elogiava a comida que ela fazia, elogiava o novo corte de cabelo, elogiava com leve surpresa quando ela recebia bônus. Mas a essência do que ela fazia, aquilo de que ela se orgulhava, ele parecia nunca ter visto de verdade. E aquele homem desconhecido na mesa do almoço da conferência viu em 20 minutos. Eles trocaram contatos. Arthur deu um cartão simples, cartão branco, nome, número, e-mail. Sem logo, sem slogan, sem relevo dourado. Lívia colocou o cartão no caderno e esqueceu dele por 3 semanas. Depois ele escreveu: e-mail curto. Lívia, bom dia. Nosso fundo está avaliando o nicho de negócios de serviços nas regiões. Seria interessante sua opinião sobre alguns pontos se tiver tempo. Arthur. Ela respondeu na mesma noite. Começou uma troca de mensagens. Nos primeiros 2 meses falavam só de trabalho. Arthur mandava dados de mercados, ela mandava comentários e cálculos. Ele valorizava a capacidade dela de encontrar em meia hora o ponto fraco em um modelo de negócio que os analistas dele levavam 1 semana para montar. Ela valorizava que ele não tentava parecer mais esperto do que era, não interrompia e não começava frases com "na verdade". Aos poucos as conversas se ampliaram. Uma vez Arthur ligou, eles já tinham passado para chamadas, e perguntou sobre um projeto. Lívia não respondeu de imediato. Ficou silêncio na linha. Está ocupada? Perguntou ele. Não, disse ela. Só foi um dia pesado. Ele não perguntou o que tinha acontecido. Só disse: se quiser falar de algo que não seja trabalho, estou aqui. Se não, tudo bem. Ela não quis. Naquela noite não quis. Mas 1 semana depois de mais uma noite em que Diego chegou tarde e nem perguntou como tinha sido o dia dela, tomou banho
e deitou virado para a parede. Lívia ligou para Arthur. Eram 10 da noite. Ele atendeu no segundo toque. Arthur, você disse que podíamos falar de algo que não fosse trabalho, claro. Estou na varanda tomando chá escutando. E ela contou. Não tudo de uma vez aos pedaços. Com cuidado, como alguém que fala em voz alta pela primeira vez em muito tempo, aquilo que sabia há tempos sobre o marido que olhava para o outro lado, sobre a sensação de morar sozinha no apartamento, embora dormisse ao lado de alguém toda noite, sobre o cansaço de ser base para ambições alheias que nunca viravam nada além de conversa na mesa da cozinha. Arthur escutava, não consolava, não dava conselhos, não dizia largue ele, nem aguente. Só escutava e às vezes fazia uma pergunta baixa que fazia Lívia calar, pensar e entender algo novo sobre si mesma. Entre eles não havia nada. Lívia era casada e para ela isso significava algo. Nenhum encontro, nenhum sinal, nenhuma mensagem ambígua. Arthur também não cruzava a linha. Ele estava divorciado havia 5 anos, mas não era do tipo que ficava rondando esposas alheias esperando o momento. Só 2 adultos que encontraram um no outro o que faltava. Lívia um espaço onde era ouvida. Arthur alguém com quem podia pensar em voz alta. Quando Lívia se divorciou, Arthur soube por ela. Ela ligou de dia no intervalo do almoço parada na escada do escritório e disse, entrei com o divórcio. Ele assinou. Arthur ficou em silêncio um segundo e respondeu, como você está estranho. Como se tivessem tirado um espinho que estava há tanto tempo que me acostumei com a dor e esqueci como é sem ele. Ele não veio com cantada, não mandou flores, não convidou para jantar, não ligou todo dia. Fez outra coisa a que ela precisava mais. 2 dias depois recomendou um advogado para a partilha de bens. 1 semana depois propôs trabalho com o fundo dele em base de projeto. Tenho alguns nichos que precisam de análise profunda. Pagamos bem, trabalho remoto, horário flexível. Se interessar, mando as condições. Lívia aceitou. Não pelo dinheiro, embora dinheiro não fosse ruim. Depois do divórcio, ela ficou no apartamento de um quarto alugado de onde Diego levou a televisão e a cafeteira, mas deixou a caixa com os livros de negócios não lidos. Aceitou porque precisava ocupar a cabeça com algo, além de pensar como 8 anos de vida viraram 2 malas e o barulho de uma porta batendo. O trabalho com o fundo de Arthur foi exatamente o que ela precisava. Tarefas complexas, mercados reais, números grandes. Lívia analisava nichos promissores para investimento de redes de lavagem de carros a clínicas médicas particulares. Cada relatório preparava como se a vida dela dependesse disso, com detalhamento que surpreendia, até os analistas fixos do fundo. O terceiro projeto foi o mercado de serviços de beleza. Lívia mergulhou e em 2 semanas entendeu que tinha achado o ouro. O nicho de estúdios premium de manicure e cosmetologia nas cidades grandes estava absurdamente subestimado. Os salões existentes se dividiam em 2 categorias: pontos baratos no porão, com profissionais trabalhando por porcentagem, e poucos lugares luxuosos com preço inacessível para a maioria. Meio termo de serviço de qualidade com preço razoável, padrão único e marca reconhecida praticamente não existia. Lívia escreveu um plano de negócios de 40 páginas. Locais não no centro, mas em bairros residenciais com alta densidade do público-alvo. Mulheres de 25 a 45 anos, trabalhadoras com renda acima da média. Modelo financeiro com 3 cenários: pessimista, base e otimista. Previsão de payback de 14 meses no cenário base. Estratégia de marketing. Não anúncio no Instagram, mas parceria com academias e centros médicos. Arthur leu o relatório em uma noite. Na manhã seguinte ligou. É um projeto forte, um dos melhores que vi nos últimos 3 anos. Quer que eu invista e você gerencie a essa altura. Eles já tinham passado para você sem perceber naturalmente, depois de uma das longas conversas noturnas por telefone, quando Lívia contou sobre o empadão de palmito da mãe e ele sobre o avô, que depois da guerra reconstruiu uma fábrica no interior com as próprias mãos. Lívia disse, espera, tenho uma ideia. Me dá 1 semana para pensar tudo. 1 semana ela pensou, andou pela casa, preparou chá que esfriava na mesa enquanto olhava pela janela. Depois abria o notebook, calculava algo, fechava, andava de novo. No 4º dia sentou na cozinha, no mesmo lugar onde Diego sentava com os guardanapos, e tudo se encaixou. Ela sabia que Diego sonhava com negócio próprio. Sabia que Vanessa mexia com o setor de beleza
Antes da incorporadora tinha sido administradora em um salão. Sabia que Diego, apesar de toda a ambição, toda a energia e carisma, não entendia nada de planejamento financeiro nem de gestão operacional. Ele sabia vender ideia, sabia entusiasmar pessoas, sabia entrar numa sala de forma que todos virassem, mas construir um sistema que funcionasse sem ele não sabia. Estratégia dele era zero, e ela sabia disso melhor que ninguém, porque 8 anos ficou sentada em frente calculando os planos dele e vendo sempre a mesma coisa, sonhos bonitos nos guardanapos sem esqueleto por trás. Lívia ligou para Arthur e expôs o esquema. A voz dela estava calma, profissional, a mesma que usava para apresentar relatórios para clientes. Arthur escutou sem interromper. Quando ela terminou, ficou em silêncio e perguntou: "Você tem certeza?" Ela respondeu absoluta. O esquema era simples e elegante como um bom modelo financeiro. Por intermédio de um terceiro conhecido de Arthur, empresário chamado Rômulo Cardoso, que atuava no ramo de restaurantes e conhecia Diego por conhecidos em comum. A ideia dos estúdios de beleza precisava ser plantada de forma que Diego tivesse certeza de que tinha sido descoberta dele. Rômulo ligou para Diego como quem não quer nada. Eles se encontraram no aniversário de um amigo em comum, beberam, conversaram. Rômulo, simpático e falante, direcionou a conversa com habilidade. "Diego, estou olhando o mercado de beleza, tem um vazio enorme. Não tem rede decente de estúdios de manicure. Quem entrar primeiro vai levar tudo." Diego aguçou os ouvidos. Vanessa, que estava ao lado com uma taça de prosecco, entrou na conversa na hora. "Eu sempre disse, eu te falei 100 vezes que beleza é ouro." Rômulo prometeu mandar cálculos preliminares que a equipe dele tinha feito. Os cálculos, claro, eram os mesmos preparados por Lívia, só formatados em papel neutro, sem indicação de autor. Diego recebeu o arquivo, abriu, folheou e se empolgou como nunca. Os números eram convincentes porque eram reais. O nicho era real porque Lívia tinha encontrado não por intuição, mas por análise metódica. Por meio de Rômulo, ligaram Diego com um investidor pessoa jurídica por trás do qual estava o fundo de Arthur. Nome da empresa não dizia nada, Vetor Capital. Estrutura de investimento comum como dezenas. Ofereceram a Diego condições que pareciam fantásticas: financiamento total da abertura, aluguel, reforma, equipamentos, marketing, em troca de participação minoritária. "Acreditamos no projeto", disse o representante do fundo na reunião. "Estamos prontos a dar tudo o que precisar para o início. Só precisamos ter certeza de que a gestão operacional estará no nível." Diego brilhava. Chegou em casa para Vanessa naquela noite com uma garrafa de champanhe e caixa de sushi e disse: "Vanessa, conseguimos. Achamos investidor. Financiamento total. Imagina total." Vanessa gritava, pulava, derramou champanhe no tapete e já começou a desenhar no celular o logo do futuro estúdio. À meia-noite, ela inventou o nome Vanessa Beleza. Diego não contestou. O importante para ele era outra coisa, finalmente. Pela primeira vez na vida estava montando seu negócio. Negócio de verdade com dinheiro de verdade. O contrato de investimento tinha 24 páginas. Diego recebeu 3 dias antes da assinatura. Vanessa olhou por cima do ombro, viu a letra miúda e disse: "Diego, você é advogado, sabe melhor. Assina logo, senão eles mudam de ideia." Ele folheou. Não leu, folheou. Os olhos pararam nas cifras: principais, valor do investimento, prazos, participação dele. Tudo parecia bom, mais que bom, mas nos parágrafos que ele folheou havia detalhes. A empresa gestora é indicada pelo investidor. Em caso de não cumprimento dos indicadores-chave de desempenho nos primeiros 6 meses, o controle operacional passa integralmente para o investidor. Decisões operacionais são aprovadas por conselho de 3 votos, onde o investidor tem 2. Nomeações de cargos concordadas com a gestora. Uso da marca regulado por contrato de licença separado. Diego assinou com uma caneta bonita, a assinatura larga, com ar de quem finalmente montou na sorte. Tinha certeza de que tinha construído tudo sozinho, encontrado o nicho, atraído o investidor, criado o conceito. O nome dele estava na fachada. A foto dele estava no site, na seção fundador. O sonho dele, esticado por 8 anos e dezenas de ideias, que falharam, finalmente ganhou paredes móveis, letreiro com iluminação e caixa registradora. Ele não sabia que cada passo do caminho dele, desde a conversa casual com Rômulo até a assinatura do contrato, tinha sido pensado e calculado pela mulher que estava sentada no apartamento alugado de um quarto à mesa,
onde antes ficavam os guardanapos com os sonhos dele. A mulher que 8 anos calculou planos de negócio alheios e finalmente escreveu o dela. Lívia, enquanto isso, fazia o que sabia fazer melhor. Trabalhava quieta, metódica, sem palavras extras. Concordava com os empreiteiros a reforma do futuro estúdio pela estrutura do fundo de forma que Diego via só as contas finais. Escolhia equipamentos comparando fornecedores por 6 parâmetros. Construía um sistema que deveria funcionar como relógio, independentemente de quem estivesse na frente do letreiro. À noite, Arthur ligava para ela. Às vezes falavam de negócio, às vezes não. Ele contava da filha que estudava arquitetura e ligava todo domingo exatamente às 10 da manhã. Ela contava que finalmente tinha replantado as violetas no parapeito e elas tinham florescido pela primeira vez em 2 anos. Algo crescia entre eles, mas os dois eram adultos demais e cautelosos demais para apressar. Uma noite, em uma das conversas por telefone, Arthur perguntou: "Não acha que esse esquema é complicado demais? Podia simplesmente abrir o negócio no seu nome sem tudo isso." Lívia ficou em silêncio longo, depois disse: "Podia, mas aí seria só uma empresa. Assim é uma lição não só para ele e para mim. Eu precisava provar para mim mesma que posso construir algo de verdade e que quem não me valorizava viria para o meu alicerce sozinho. Não porque eu armei, mas porque o alicerce é real." Arthur ficou em silêncio e respondeu baixinho: "Você é a pessoa mais fora do comum que já conheci." Lívia sorriu no escuro do apartamento, onde no parapeito as violetas floresciam, e na mesa estava o notebook com a planilha aberta, onde cada número estava exatamente no lugar. O convite chegou na quinta à noite. Lívia estava deitada no sofá com um livro. Panos tempos ela tinha voltado a ler, coisa que não fazia há anos enquanto vivia com Diego. Naquela época as noites iam para as ideias dele, as conversas dele, os planos dele. Agora as noites eram dela, e ela redescobria esse silêncio não vazio, mas cheio. O celular apitou curto. Mensagem de Diego. Eles não se comunicavam desde o divórcio, nem ligações, nem mensagens. Só uma vez ele escreveu para pegar o casaco esquecido no armário e ela deixou na porta em uma sacola. E agora uma mensagem longa, propositalmente casual, escrita naquele tom especial que Lívia reconheceria entre 1000. Diego Segabava. Lívia, oi. Faz tempo que não falamos. No sábado é a inauguração oficial do meu negócio estúdio de beleza de classe premium. Vem se quiser. Vai ser interessante. Acho que vai ser útil para você ver que das minhas ideias saiu algo que presta. Endereço mando depois. Lívia leu a mensagem 2 vezes, deixou o livro no braço do sofá, olhou para o teto. Do lado de fora da janela barulhava a rua noite de final de outubro. Em algum lugar embaixo, adolescentes ouviam música no banco e o grave entrava surdo pelo vidro. Ela releu a mensagem mais uma vez. Das minhas ideias. Vai ser útil para você ver. 2 emojis de parênteses. Marca registrada de Diego que ele colocava quando se achava especialmente engraçado. Ela pegou o celular e ligou para Lara. Lara, você não vai acreditar. Diego me convidou para a inauguração do negócio dele. Lara, do outro lado, engasgou com o chá. Sério, que cara de pau. E o que você vai responder? Vou. Lívia, você pirou. Pra que ficar lá vendo ele? E a Vanessa posando de casal de empreendedores e ainda sorrir para todo mundo que acreditou na versão dele, de que ele saiu porque você sufocava. Lívia levantou do sofá, foi até a janela, ajeitou o vaso de violeta que tinha inclinado um pouco. Lara, eu preciso estar lá. Só confia em mim. Lara ficou quieta. Conhecia Lívia havia 20 anos, desde o primeiro ano do alojamento dos tempos, em que cozinhavam macarrão na chaleira elétrica e secavam roupa na bateria. Aprendeu a distinguir os tons da voz dela. Agora não tinha nem mágoa nem ansiedade. Algo diferente, uma calma certeza parecida com o silêncio antes do amanhecer. Tá bom, disse Lara. Mas se esse palhaço disser uma palavra ruim para você, eu vou e jogo ponche na cabeça dele. Vai ter ponche, Catering, sorriu Lívia. Acho que algo vai ter. Desligou e respondeu para Diego uma palavra só. Vou, sem emojis, sem exclamações, sem explicações. No dia seguinte, Lara ligou de novo. A voz dela estava indignada. Aliás, era o estado natural dela. Lívia, encontrei a Natália. Lembra a Natália da faculdade de Direito? Era da turma do Diego. Pois é, ela disse que o Diego está contando para todo mundo sobre a inauguração, ligando para as pessoas. E sabe o que ele falou de você? Sei, respondeu. Lívia, calma.
Que quer que eu vá e veja o que ele conseguiu sem mim que eu freava ele, e agora que eu veja e entenda de onde veio. A Natália ligou para você também. Não, mas eu conheço o Diego. 8 anos, Lara. Posso prever as palavras dele com vírgula. Lara bufou. E isso não te incomoda? Lívia pensou um segundo. Não, já não. Na sexta à noite ela ligou para Arthur. Ele atendeu depois do primeiro toque. Quase sempre atendia depois do primeiro como se ficasse com o celular na mão quando ela pudesse ligar. Amanhã é a inauguração, disse ela. Eu sei, me mandar um convite também como investidor é obrigação. Você vai, vou. Ele me convidou pessoalmente. Arthur ficou em silêncio. Ela ouvia algo farfalhando ao fundo, provavelmente páginas de livro ou documento. Lívia, você tem certeza de que quer fazer exatamente assim? Podia simplesmente fazer reestruturação pelos documentos. Quietinho pelos advogados. Ele receberia notificações, assinaria atas e pronto. Podia, concordou ela. Mas ele me chamou. Quer que eu fique no canto vendo o triunfo dele. Não vou negar esse prazer para ele. Arthur riu baixinho, curto, como quem apreciou um lance de xadrez. Então eu também vou. Discreto como convém a um investidor. Arthur, só uma coisa. Não precisa fazer nada especial. Se ele não te chamar para o microfone, fica só no canto. Não quero circo. Quero que aconteça naturalmente. Combinado. A manhã de sábado saiu ensolarada, o que para o final de outubro era quase anomalia. Lívia acordou cedo às 6, embora o evento começasse às 7 da noite. Tomou café em pé na janela. O céu estava limpo, transparente como vidro. No parapeito, as violetas abriram as pétalas para a luz, 3 vasos violeta, branco e rosa. Lívia tocou a terra com o dedo úmida. Tinha regado ontem. O dia passou normal. Arrumou a casa, lavou roupa, foi ao mercado comprar pão, leite, tomate, pacote de arroz. No caixa, uma senhora sorriu e disse: "Moça, você está com uma luz diferente hoje." Lívia sorriu de volta e pensou que era provavelmente o primeiro elogio sincero em muito tempo. Às 5 começou a se arrumar. Abriu o armário, tinha poucas roupas depois do divórcio. Não gastava com roupa, usava o que tinha. Pegou um vestido preto simples, corte reto, pouco abaixo do joelho. Tinha comprado 2 anos antes em liquidação e usado 3 vezes em evento corporativo, aniversário da Lara e entrevista de emprego. O vestido caía bem, não marcava. Não ficava largo, simplesmente enquadrava a silhueta como uma moldura enquadra um quadro. Sem brilho, sem fendas, sem declarações. Exatamente o que precisava. Prendeu o cabelo em coque baixo. Brincos pequenos de prata em gota. Presente da mãe nos 30 anos. Rímel, batom, tom natural, um pouco de blush. Olhou-se no espelho do hall antigo com moldura escurecida que veio dos inquilinos anteriores. Do espelho olhava uma mulher que sabia para onde ia e por quê. O táxi chegou às 6h30. O motorista, homem de meia idade com bigode e rádio sintonizado em FM, levou ela pela São Paulo noturna. A cidade brilhava com luzes, vitrines de lojas, painéis publicitários, rabos vermelhos de carros à frente. Dos alto-falantes tocava uma música antiga sobre telhado de casa. E Lívia de repente lembrou como a mãe ligava essa música na cozinha, quando lavava louça depois do jantar. Lembrou o cheiro de empadão de palmito. Lembrou quando pequena sentava à mesa com o caderno e pensava que quando crescesse ia construir algo seu. Não uma casa. Na época ainda não entendia exatamente o que. Só algo seu. O Boutique Hotel Renaissance ficava em uma rua tranquila no centro. Prédio em estilo moderno, janelas altas e toldo de ferro forjado na entrada. Na porta, um jovem de preto recebia os convidados, oferecia champanhe na bandeja. Lívia pegou um copo de água. O salão no segundo andar estava decorado em tons bege e dourado. Toalhas brancas nas mesas, velas em castiçais. Altos balcão com o logo Vanessa Beleza, letras douradas em fundo preto, área de fotos com flores e letreiro neon Sonhe Grande. Lívia demorou o olhar nesse letreiro e pensou que Vanessa provavelmente tinha achado no Pinterest. Tinha muita gente, umas 70 pessoas, como ela calculou, passando o olhar pelo salão. Homens de terno, mulheres de vestido de festa. Algumas meninas com câmeras profissionais e ring lights, blogueiras que Vanessa tinha convidado para conteúdo. No canto, o DJ tocava lounge baixo. No bar, lotavam para pegar coquetéis. Diego estava no centro do salão. Terninho novo azul escuro ajustado, com certeza comprado especialmente para a noite. Camisa branca com um botão aberto. Sapatos que brilhavam tanto que dava para ver o reflexo. Ele estava bem.
Lívia reconheceu sem inveja e sem raiva, como se reconhece um fato óbvio. Diego sempre soube se apresentar. Ao lado dele estava Vanessa, vestido cor de pó longo com costas abertas e fenda até a coxa, penteado elaborado de cachos, que pelo visto levou 3 horas na cadeira do cabeleireiro. Brincos de brilhante, aqueles mesmos da joalheria de R, 34 mil da conta conjunta. Lívia reconheceu pela forma dos pingentes que tinha visto no site da loja quando checou o extrato. Engraçado, agora isso não causava nada além de leve surpresa. Olha só, pouco tempo passou e aqueles brincos já parecem detalhe de outra vida. Lívia foi para o fundo do salão e ficou perto da parede ao lado da janela que dava para o pátio. Dali via todo o salão, mas ela mesma ficava na meia-luz. Tomou um gole de água, olhou ao redor. Reconheceu algumas pessoas, ex-colegas de Diego Sérgio, que sempre ria alto e nunca lembrava nomes. Elisa, que uma vez eles tinham ido ao cinema os 4. Tinha rostos desconhecidos, parceiros colegas de Vanessa, alguns homens com relógios caros e copos de uísque. Todos pareciam festivos, animados, como em uma festa de fim de ano antes dos jogos começarem. Diego notou ela não de imediato. Estava ocupado, apertava mãos, abraçava, tirava fotos. Para cada um que entrava dizia a mesma coisa, variando um pouco as palavras. Que bom que veio. Finalmente o sonho virou realidade. Sim, eu mesmo pensei tudo, eu mesmo achei os investidores. Vanessa, claro, inspirou. Vanessa sorria e ajeitava os cachos. 20 minutos depois de Lívia chegar, Diego finalmente viu ela. Ela estava encostada na parede com um vestido preto simples e copo de água. No meio do brilho e ouro do salão, ela parecia um desenho a lápis na parede cheia de quadros coloridos. Mas algo na simplicidade prendia o olhar, talvez a calma que ela emanava. Não forçada, não para mostrar verdadeira. Diego se aproximou. No rosto dele estava a expressão que Lívia conhecia de cor, satisfação com tom de condescendência. Ele olhava assim quando ganhava uma discussão, quando acertava em uma bobagem, quando se sentia superior. Lívia, que bom que veio, inclinou-se como se fosse beijar o rosto, mas parou ao sentir que ela não correspondeu. O que achou? Ele fez um gesto com a mão pelo salão, como guia que mostra a paisagem da cidade. Olha, realizei o sonho. Pena que você não acreditou. Lívia olhou para ele. Não para baixo, não para cima, não para o lado, direto nos olhos. Alguns segundos. Depois disse com voz uniforme, sem sombra de emoção. Parabéns. Ficou bonito tudo que montaram. Diego esperava outra coisa. Talvez admiração, talvez confusão. Talvez exatamente isso que ele queria, mais forte: inveja, nostalgia, arrependimento. Qualquer coisa que confirmasse a versão dele. Ela não acreditou. Ela freava e agora que olhe. Mas na voz dela só havia calma, e isso era pior que qualquer grito. Ele queria dizer mais, reforçar, cravar mais um prego, mas nesse momento Vanessa chamou ele do outro lado do salão. Diego, vem cá. O André Victor chegou. Diego olhou para trás, assentiu para Lívia com ar de vencedor e foi embora. Lívia ficou na parede, terminou a água, colocou o copo no parapeito. As pessoas se aproximavam dela, uma a uma, duas a duas, cautelosas, como se aproximam de alguém em velório. Elisa abraçou e sussurrou. Lívia, você é forte por ter vindo. Eu não conseguiria. Sérgio, já um pouco alto, deu tapinha no ombro e disse, Lívia, você está linda, pior para ele. Natália, da faculdade de Direito, olhou com pena e perguntou baixo, como você está? Lívia respondia a todos igual, assentia, sorria com o canto da boca, dizia, tudo bem, obrigada. Perto das 9 alguém desligou a música. O DJ saiu da mesa. Os garçons pararam com as bandejas. Diego foi até o microfone que estava em um pequeno palco improvisado na parede do fundo decorado com flores, e o mesmo logo, Vanessa Beleza. Ele pigarreou, bateu no microfone com o dedo, sorriu para o salão. O salão silenciou. Amigos, começou ele com voz que misturava solenidade e modéstia fingida. Não vou falar muito. Mentira, vocês me conhecem. Risada no salão. Diego endireitou os ombros. Hoje é um dia especial para mim. Dia que eu esperei por muitos anos. Teve dúvida, teve dificuldade, teve gente que dizia que não ia dar certo. Ele não olhou para Lívia. Era orador experiente demais para mostrar a direção do golpe. Mas várias pessoas no salão viraram a cabeça para o lado dela. Ela ficou imóvel, mas eu acreditava em mim. E ao meu lado apareceram pessoas que também acreditavam.
principalmente minha equipe. Pessoal, vocês são os melhores. E claro, minha grande inspiradora, minha parceira em tudo, Vanessa. Vanessa estava na primeira fila, mãos no peito, como atriz na entrega de prêmio. Os olhos brilhavam, fosse dos holofotes, fosse do champanhe, fosse da consciência de que o nome dela brilhava em dourado na fachada. Vanessa, você é minha musa. Sem você, esse projeto não nasceria. Você acreditou em mim quando os outros duvidavam. Obrigado. Aplausos. Vanessa mandou um beijo no ar. Diego fez uma pausa, tomou um gole de água do copo no suporte e continuou. E quero agradecer especialmente nossos investidores que acreditaram na nossa ideia e nos apoiaram. Sem eles, nada teria acontecido. Arthur Veloso, se estiver aqui, por favor, venha, diga algumas palavras. Acho que os convidados vão gostar de ouvir o homem que está por trás do lado financeiro do nosso projeto. O salão murmurou. Todos sabiam que por trás do estúdio tinha dinheiro sério, reforma, equipamentos, localização, falavam do orçamento que um ex-advogado sozinho não bancaria. Mas o investidor ninguém tinha visto direito. Rômulo, que estava no salão, ficou perto do bar com o copo e permitiu um sorriso quase imperceptível. Do canto distante do salão, da parede, oposta àquela onde estava Lívia, levantou-se um homem alto, um pouco acima da média, de terno cinza, sem gravata, rosto calmo, cabelo escuro curto com fios brancos nas têmporas. Ele caminhava pelo salão sem pressa e as pessoas abriam caminho embora ele não pedisse. Arthur Veloso. Ele ia em direção ao palco, ao microfone, a Diego, que estava em cima com um sorriso hospitaleiro de dono pronto para receber agradecimento da pessoa certa. Mas no meio do caminho Arthur parou. Parou na parede ao lado da janela que dava para o pátio, onde Lívia estava. O salão congelou. Não de imediato, primeiro calaram os que estavam mais perto. Depois o silêncio se espalhou em ondas como pedra jogada na água. Conversas pararam. Copos ficaram no meio do caminho até a boca. Até os garçons pararam. Arthur virou para Lívia, olhou para ela e o rosto dele, normalmente contido, calmo, profissional, mudou. Ele sorriu, quente, aberto, do jeito que se sorri para alguém que se esperava, que se conhece, que se escolheu. Colocou a mão no ombro dela, suave e firme, e pronunciou em voz alta, de forma que todo mundo no salão congelado ouviu. Amor, essa empresa era a que você queria. Silêncio. Silêncio completo, zumbindo daquele que tapa os ouvidos. 70 pessoas ficaram imóveis e olhavam para os dois na parede. Diego estava no microfone. A mão que segurava o copo de água congelou no meio do caminho. O sorriso que um segundo antes era largo e de dono escorregou lentamente do rosto, como base escorrendo do rosto de Vanessa, que estava ao lado do palco, e empalidecia diante dos olhos. O bronzeado dela, aplicado no solário 2 dias antes, de repente ficou visível em camada separada, alaranjado artificial, como máscara que esqueceram de tirar. Lívia olhou para Arthur, depois para o salão. 70 pares de olhos, 70 respirações presas. Diego no microfone, Vanessa ao lado do palco, logo com letras douradas em fundo preto, letreiro neon Sonhe Grande na área de fotos. Ela voltou o olhar para Arthur e calmamente, com aquela mesma voz uniforme, com que uma vez colocou na frente de Diego a pasta com documentos do divórcio, disse: sim, exatamente essa. Arthur assentiu como quem recebeu confirmação de dados que já não duvidava. Depois virou para o salão e disse baixo: mas claro, acho que devo dizer as poucas palavras que Diego pediu. Posso pegar o microfone? Alguém da equipe, uma moça jovem de avental preto, trouxe um microfone sem fio. Arthur pegou como quem pega a ferramenta de trabalho, sem pompa, sem pausa teatral. Falou curto e direto, como estava acostumado, sem palavras extras, sem desvios emocionais, sem tentativa de impressionar. A impressão acontecia sozinha. Vou dizer poucas palavras, já que me convidaram. Esse projeto, desde o primeiro número no plano de negócio até a escolha da localização, foi desenvolvido por Lívia. Conceito, modelo financeiro, estratégia de marketing, escolha do espaço. Tudo o trabalho dela. Meu fundo investiu porque ela me convenceu de que o nicho era promissor e ela estava certa. O projeto atingiu os indicadores previstos ainda antes da inauguração oficial. Ele fez pausa. No salão ninguém se mexeu. Pelas condições do contrato de investimento que Diego assinou voluntariamente à empresa gestora, é indicada pelo investidor. Essa empresa já foi indicada. Quem a comanda é Lívia. Todas as decisões operacionais a partir de agora passam por ela. Não é surpresa nem golpe.
São condições do contrato que estavam escritas preto no branco no documento de 24 páginas. O microfone na mão de Diego, aquele primeiro no palco, escorregou e bateu no chão com um baque surdo, que no silêncio do salão soou como tiro. Diego aparentemente não notou. Olhava para Arthur, para Lívia, para a mão de Arthur no ombro dela, e não conseguia montar a imagem como quebra-cabeça cujas peças de repente vieram de outra caixa. Ele desceu correndo do palco, empurrando as pessoas, e correu para Arthur. Que circo é esse? A voz dele falhou em grito. É o meu negócio, meu nome na fachada. Eu achei os investidores, eu negociei e eu organizei tudo. Arthur olhou para ele calmo, sem raiva, sem triunfo, sem pena, com a expressão com que médico olha para uma radiografia mostrando o que já suspeitava. Seu nome na fachada é decisão de marketing. A fachada, aliás, logo vai ser trocada. E sua participação no projeto é de 12%, como está no parágrafo 4, item 42 do contrato de investimento que você assinou. Você é advogado, Diego leu, o que assinou não é. Diego estava no meio do salão entre 70 pares de olhos no terninho novo, nos sapatos brilhantes, e não conseguia dizer uma palavra. Ele não leu. Confiou nas cifras bonitas, na admiração de Vanessa, na própria impaciência e na voz interna, que a vida inteira sussurrava que ele era especial, que merecia, que tudo se arrumaria sozinho. Vanessa puxava a manga dele. Diego sibilava a ela. Diego, faz alguma coisa. Liga para o advogado. Diz que é golpe. Diz para eles. Mas Diego ficou parado e calado porque era advogado. Mal desatento, arrogante, mas advogado. E entendia que contrato assinado é contrato assinado e não havia o que fazer. Lívia não fez humilhação pública. Ela nem planejava a cena. Foi Diego que chamou Arthur para o microfone, que quis brilho, que montou o cenário para a própria revelação. Ela só pegou a bolsa da cadeira onde tinha deixado no começo da noite, assentiu para Rômulo, que estava no bar com o copo, e levantou discretamente em direção a ela e foi para a saída. Arthur foi ao lado, um passo atrás, com a mão nas costas dela, não direcionando, não empurrando, só marcando presença. Atrás deles crescia o burburinho. Alguém dos convidados tentava acalmar Diego, alguém já ligava para conhecidos para contar o que viu. Alguém simplesmente ficava de boca aberta. Vanessa gritava algo, Lívia não entendeu as palavras e nem tentou. A porta do salão fechou atrás deles com um clique suave. Na rua estava fresco. Noite de outubro cheirava a folhas molhadas e escapamento. O poste na entrada do hotel iluminava a calçada com círculo amarelo, e nesse círculo rodavam os últimos mosquitos de outono. Lívia parou, respirou fundo. O ar estava limpo, ou pareceu depois do salão abafado com perfume de 70 pessoas e cheiro de canapés. Arthur parou ao lado, pegou o celular do bolso, olhou a tela, guardou de novo. Você está bem? Perguntou. Lívia virou para ele. O poste iluminava metade do rosto dela, e nessa luz ela parecia mais jovem, mais suave do que no salão. Sim, disse ela, e repetiu baixo, como testando a palavra no paladar. Finalmente sim. Ficaram 1 minuto em silêncio. Passou um casal com um cachorro, um pequeno Spitz, que puxava a guia e tentava cheirar o sapato de Arthur. A dona pediu desculpa, puxou o cachorro. Arthur sorriu e se abaixou para coçar o Spitz atrás da orelha. Lívia olhava e pensava que de pequenas coisas assim se forma a compreensão de uma pessoa, não de discursos, nem de contratos de investimento, mas de como ele se abaixa para um cachorrinho estranho na calçada às 10 da noite. Arthur chamou um táxi só para os dois. No carro foram em silêncio. Lívia olhava pela janela como passavam as luzes da cidade e pensava que pela primeira vez em muito tempo sentia não vazio nem alívio, mas algo terceiro, uma alegria quieta, estável, parecida com um alicerce onde se pode construir paredes. A reestruturação levou 3 semanas. Os advogados do fundo trabalharam rápido e limpo. O estúdio foi renomeado no lugar de Vanessa Beleza, apareceu o conciso Lívia Estúdio. Trocaram o logo, substituíram a fachada, atualizaram o site. Lívia assumiu a gestão, entrou no mesmo escritório, onde 1 mês antes Diego recebia convidados com champanhe e área de fotos. Não limpou tudo, deixou parte da equipe que Diego tinha montado, 2 manicures, a administradora e a faxineira Tamara, que trabalhava no prédio ainda antes da reforma e conhecia cada canto. Ofereceu a Diego cargo de advogado, em meio expediente, redação de contratos, contato com fornecedores, reclamações de clientes.
Para Vanessa, cargo de administradora do turno da manhã. Não por misericórdia. Lívia não pensava em categorias de vingança. Isso exigia energia demais que podia ser usada de forma mais produtiva. Por praticidade, eles conheciam os clientes das primeiras semanas, conheciam os processos, conheciam as particularidades do espaço. E porque Lívia entendia uma coisa que Diego nunca aprendeu em todos os anos, sonhando com o negócio, a força verdadeira não está em esmagar, mas em mostrar quem de fato constrói. Diego na primeira semana não apareceu, não ligou, não escreveu, não respondeu mensagens dos advogados. Lara, que ficava sabendo das notícias por conhecidos em comum, contou para Lívia que ele ficava em casa, não saía, bebia, e falava para Vanessa que tinham enganado ele, que era a armação que ia processar. Vanessa, pelas palavras da mesma Lara, oscilava entre crises de histeria e tentativas de achar advogado. No 8º dia, Diego chegou sem avisar. Simplesmente abriu a porta do estúdio às 9 da manhã, quando Lívia estava atrás do balcão da recepção com notebook e xícara de café, verificando a agenda da semana. Ele estava mal, o mesmo terno da inauguração, mas já amassado, sem barbear. Olheiras. Parou na porta e olhou para Lívia em silêncio longo, como se olha para o lugar onde antes ficava sua casa, e agora tem algo estranho. Lívia levantou a cabeça. Os olhares se encontraram. Café? Perguntou ela. Ele sentou na mesinha perto da janela. Ela trouxe café preto sem açúcar, como ele gostava, colocou na frente dele. Ele pegou a xícara com as 2 mãos como se esquentasse. Por quê? Perguntou finalmente. Uma palavra só, sem grito, sem acusações. Só porque Lívia sentou em frente. Porque eu sei construir. Diego, eu sempre soube. Você simplesmente não notava. Ele ficou calado, tomou o café, depois levantou, deixou a xícara no balcão e saiu. No dia seguinte, mandou o consentimento assinado para o cargo de advogado. Sem comentários. Vanessa aguentou 2 meses. Vinha toda manhã às 8, abria o estúdio, limpava o balcão, recebia os primeiros clientes, fazia tudo certo sem reclamações. Mas toda vez que Lívia passava, Vanessa virava o rosto e os ombros dela ficavam duros. 2 meses depois, colocou o pedido de demissão na mesa e foi embora sem se despedir. Não aguentou que a mulher que considerava perdedora agora assinasse o contra-cheque dela. 6 meses depois, a rede se expandiu para 3 unidades. Cada uma ela escolheu pessoalmente, ia ao local, calculava o fluxo, conversava com donos das lojas vizinhas, ficava na calçada com o caderno e contava quantas mulheres passavam na hora do pico. Arthur ria. Você tem analistas, eles podem fazer isso. Ela respondia, analistas veem números. Eu quero ver as pessoas. 1 ano depois eram 7 unidades. Lívia tocava o negócio como sabia, calma, sistemática, com atenção a cada número e a cada pessoa dentro do sistema. Para as manicures pagava acima do mercado e criou bônus por clientes fixos. Para as administradoras pagou cursos de atendimento. Para Tamara, a faxineira, deu de presente de aniversário um kit de chá bom e cartão escrito à mão. Tamara depois dizia para os outros funcionários, agora sim é dona de verdade, não como o outro de antes. Aquele só ficava gesticulando. Arthur ficava ao lado, não como salvador, não como protetor, não como homem que comprou negócio para a mulher no lugar de buquê, mas como parceiro, como pessoa que viu nela o que Diego não viu, não musa, não sombra, não base para ambições alheias, mas construtora. Pessoa que sabe transformar números em paredes, paredes em sistema, sistema em vida. Eles foram morar juntos 8 meses depois daquela noite no hotel, sem anúncios grandiosos, sem mudança, com caixas e jantares solenes. Simplesmente um dia, Lívia ficou para dormir na casa dele e de manhã descobriu que ele tinha comprado o chá favorito dela e colocado no parapeito da cozinha um vaso de violeta. Ela olhou para a violeta, depois para ele e disse, você está falando sério? Ele respondeu absolutamente. Uma noite, 1 ano depois da inauguração, Lara foi visitar Lívia. Sentaram na cozinha do apartamento de Arthur, grande e clara com vista para o rio, e tomavam vinho. Lara, como de costume, fez a pergunta direta. Não sentiu pena dele naquele momento. Quando ele estava no microfone e entendeu tudo, Lívia girava a taça nas mãos. Do lado de fora do vidro passava um barco turístico pelo rio e a música do deck chegava como eco fraco. Senti, disse ela. Por 1 segundo, talvez 2. Vi o rosto dele e fiquei com pena. Humanamente, afinal, 8 anos.
Depois lembrei do extrato da conta. Hotel na região metropolitana R, 12 mil a diária. Joalheria R, 34 mil. Anel que ele comprou não para mim, e a pena passou. Não porque sou má, mas porque ele recebeu exatamente o que mereceu. Nem mais nem menos. Ela ficou em silêncio olhando como o barco sumia na curva do rio. Sabe o que é mais engraçado? Lara, ele ainda acha que eu fiz isso por vingança, que eu planejava para humilhar ele, e eu simplesmente construí o negócio que queria. O mesmo que ele sonhava nos guardanapos por 8 anos. Só que eu não sonhei, eu calculei e construí. E o fato de ele ter ficado dentro foi escolha dele. Ele mesmo veio, como sempre, para o alicerce alheio. Lara ficou em silêncio, depois levantou a taça. Pelo alicerce, disse ela. Lívia sorriu e brindou. Do lado de fora, a capital brilhava com milhões de luzes. O rio levava o reflexo dos postes para o horizonte, e no parapeito ao lado da taça estava uma violeta com pétalas abertas viva, limpa à garganta. Obrigado por terem escutado a história. Com vocês, foi o canal Reviravoltas do Destino. Desculpem pelos erros. Escrevam nos comentários o que vocês acham. Se gostaram, inscrevam-se no canal. 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 P.